Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas a ideia é a seguinte, porque eu até anotei aqui o Jim Carrey, né? Tem dois pontos sobre isso, mas eu acho que encaixa. Jim Carrey e a Hannah Gatsby. Já viu? Chegou a ver a Hannah Gatsby? Não vi a Hannah Gatsby. Essa é que ela é muito Nem específica, precisa. assim. Não precisa também, não é uma grande comediante, mas serve pro exemplo aqui. O Jim Carrey tá depressivo pra caralho, aconteceu coisa pra caralho na vida dele, não tô dizendo que é apenas isso, mas ele é um cara que viveu do humor estridente, né, e agressivo no sentido de que... Né? Físico, o cara, mano, ele se destruía no palco pra, tipo, fazer a galera rir, tá ligado? Batia coisas na cara dele se fosse necessário pra se sentir incluído, eu imagino. E ele passou por muita coisa, né? A ex-namorada se matou e tudo mais. Ele teve os dramas pessoais dele da vida e tal. Mas eu imagino que ele, a vida toda, buscou uma aprovação, uma vontade de se sentir adequado e incluído, e isso nunca aconteceu no fim das contas. E aí ele aparece e fala: eu queria que todos tivessem o dinheiro para entender que isso não é a resposta. Ao mesmo tempo, eu sinto que o Jim Carrey, ele seria infeliz, pobre e rico, entende? Tipo, o dinheiro não faz diferença nenhuma nesse caso, tá ligado? Então, tipo assim, aqui eu sinto que é um tipo de coisa que é bonito de se falar, tá ligado? Mas é isso. Ele seria infeliz pobre também. Então, o problema não é o dinheiro, não é que também é uma forma de aprovação. E aí a Hannah Gatsby vem e fala, né, que a comédia é tragédia mais tempo. E um dos especiais, acho que talvez nos dois, ela repete o fato de que comédia não é mais suficiente para mim, porque eu continuo sofrendo, as pessoas continuam sofrendo, então isso não muda. Eu tô dando uma simplificada, uma coisa bem rasa do que é o especial dela, né? Que apesar de não ser engraçado, é muito profundo. E aí eu fico pensando aqui, chega num ponto que você tenta tanto com a comédia e não consegue, e aí você busca o drama e às vezes até começa a repudiar a comédia, repudiar esse tipo de coisa como se o problema fosse isso. Talvez como se, sei lá, uma namorada que você investiu muito tempo e não te deu retorno, sacou? E eu não sei se é uma coisa da nossa geração, não sei nem se faz sentido isso também, mas, sei lá, me parece que vem se repetindo cada vez mais. Parece que os caras vão ficando velhos e morrendo infelizes, sabe? Quem morreu esses dias de overdose, que a gente ficou tão... Caralho, mano, tinha 60 anos. Você tá falando de comediantes? Ou Um comediante morreu esses dias. O Bob Saget morreu. Bob Saget morreu de overdose. Foi de overdose? Overdose num quarto de hotel depois de um show, entende? Então, não sei se é uma coisa da nossa geração, ou porque, sei lá, a gente chega perto da felicidade, de certa forma. Mas você tá dizendo que, tipo, a comédia como um meio pra um fim? Tipo, a comédia como um meio pra felicidade? Eu acho que a gente utiliza a comédia e a gente sabe que funciona, pelo menos ela maquia por muito tempo essa falta de capacidade de se incluir, de ser mais entendi. um. Só que chega um ponto que não é o suficiente. Deu pra entender, mais ou menos? Acho que sim. Acho que mais ou menos sim. Porque, claro, vou, enfim, né, associar um pouco livremente sobre isso, porque não sei exatamente onde a gente consegue chegar. Mas o humor, a comédia, a brincadeira, no sentido habitual, comum, quando ela não é uma profissão necessariamente, mas quando ela é um recurso psíquico, ela é uma das saídas e das soluções possíveis diante de uma dinâmica truncada, psíquica, entre censura, necessidade de realização, a sua própria história, uma série de memórias, traumas e afins que vão constituindo o aparelho psíquico e se transformam nisso que é. Então, nesse sentido, o humor, ele não é a meta, no senso comum, né? A brincadeira, uma piada que eu conto, uma provocação que eu faço, ele não tem uma meta, ele já é a realização de uma outra meta psíquica, que é a necessidade de descarga de alguma, ou seja, uma necessidade de realização de prazer, né? De algum modo, que existe dentro do aparelho e que precisa se realizar, e ao mesmo tempo um prazer que passa pela tangente, né? Que passa pela borda, de alguma maneira, para não atravessar a barreira de censura pela qual ele não poderia passar, né? Então, pensar o humor como um caminho para uma outra meta, a gente já não está mais falando de humor. A gente está falando de um negócio que a gente chama de ideal de eu,
que é uma das funções do superego. Então, o comediante ou o psicanalista, né, que trabalham os processos de pensamento, almejando uma finalidade última lá na frente, com um desenho ideal, assim, do tipo, com humor eu vou me sentir realizado, digamos assim, você está, na verdade, se propondo um desafio talvez inalcançável. É como um analista escutar uma analisanda no consultório, pensando essa pessoa tem que estar curada, né? A ideia de cura dentro da psicanálise cai justamente porque a gente continua produzindo conflitos eternamente. E o humorista também, não é? Enfim, né? Como qualquer outro ser humano, ele também produz conflitos pelo resto da vida dele. E aí, então, eu tenho a impressão que esses comediantes que caem, por exemplo, numa depressão profunda, talvez tenham sobrecarregado as próprias carreiras de um tipo de ideal muito massacrante. Quer dizer, aí o pai volta, né? Aí o pai distante volta e o ego fica pequenininho e massacrado diante de uma série de exigências, né? O Jim Carrey é alguém que, né, enfim, eu adorava Ace Ventura, assisti todos os filmes dele, sou fã do Jim Carrey há muito tempo. E ele é um cara que atravessou uma quantidade de linguagens de expressão surreal, né? Então, desde o mais escrachado e do absurdo, né? E é interessante isso, né? Vale um parênteses. Tem um texto do Freud, de 1908, chamado Escritores Criativos e Devaneios. Um texto lindo, em que o Freud diz que a gente nunca deixa de brincar, mas a gente encontra outras maneiras de brincar à medida que a gente cresce. Então, o brincar se torna fantasia, a fantasia, né, uma fantasia, ou seja, uma imaginação, um devaneio interno. Então, se em algum momento a gente ia lá e batia em alguém quando a gente é pequeno, né, a gente vai lá e dá um safanão e toma uma bronca, dali a pouco isso vira uma imaginação, né? Se eu pudesse, eu batia nessa pessoa, né? Então, isso vira uma fantasia e isso pode eventualmente também virar uma criação, né? O Jim Carrey, eu acho que no começo da carreira dele, ele vivia muito essa proximidade com uma infância bruta, né? Ele saía do cu do rinoceronte, né? Quer dizer, que é uma brincadeira infantil, né? Quer dizer, uma criança é capaz de olhar para um rinoceronte e falar: você saiu dali, né? Assim, né? E é inclusive a realização de uma fantasia primitiva também, né? Acho que o humorista, no geral, tem esse contato gigante com a infância e com a desconstrução, justamente porque, inclusive, na infância ainda não tem superego, né? Então, ele tá ali, né? A criança está livre dessas leis. Então, né? O comediante está em contato o tempo inteiro com esses pensamentos primitivos. A fantasia de que um bebê nasce do ânus é uma fantasia infantil. Né? Se a criança não entende ainda o que é um aparelho reprodutor, então ela supõe que os bebês nascem dessa maneira. E de repente vai lá o Jim Carrey e sai, né, de dentro todo lambuzado de dentro do rinoceronte. Então eu acho que ele atravessa uma carreira que começa com esse humor bastante infantil e me parece que, por uma tendência natural, ele vai buscando elementos muito mais sérios, né? Então você vê ele entrando em viagens naturalmente, dramaticamente mais depressivas, mais tensas, né? Então acho que ele vai abandonando um pouco a defesa do humor como uma solução e vai encontrando uma estética do drama, né? Para mim, um paradigma nesse sentido da história do Jim Carrey é o Man on the Moon, né? O Andy Kaufman, né? Quer dizer, ali existe, né, no próprio Andy Kaufman, e super interessante, isso aí não sei nem se cabe falar aqui, mas ali existe uma sobredeterminação, que é uma coisa psíquica, uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e uma vai se associando à outra. O Jim Carrey vai lá viver
alguma coisa que é um drama da própria vida dele, né? Enfim, a morte, de alguma maneira, de si mesmo como comediante, né? E revisitar também um ídolo, de alguma maneira, também um ideal, algo dessa natureza. E, ao mesmo tempo, dentro dessa metalinguagem que é o Man on the Moon, né? O mundo de Andy, ele revisita essa linguagem. Então, ele grava enquanto ele está fazendo, quer dizer, ele vai revisitando a maneira do Andy Kaufman de lidar com as coisas que não é muito pela via do humor, né? O Andy Kaufman é uma mistura de humorista com alguém que subverte as lógicas primitivas do funcionamento humano, né? Então, ele vai usando uma série de instrumentos como o engodo, o constrangimento, que são elementos periféricos ao humor. Eu tenho a impressão que se conectam diretamente com o drama. É a via expressa, né? O constrangimento, o temor, a mentira, né? O engodo. São elementos que fazem uma conexão imediata com o drama. Mas eu fugi da sua resposta, né? Mas acho que a resposta tinha a ver com isso, assim. Acho que o humor, enquanto alguma coisa que te leva para uma meta, já não tem mais a ver com o humor. O humor, ele precisa estar solto, eu acho. Eu acho, né? Assim, pensando O humor é a meta, né? Às vezes. Pra mim é mais... né? Eu gosto muito de uma fala que o Rodrigo Marques fez aqui, dizendo que ele precisa se abandonar sempre sobre o que ele era para voltar a construir alguma nova coisa, porque se ele falar do que ele comia 2 anos atrás, ele já não come mais aquilo, então ele precisa renovar o humor dele o tempo inteiro. Tem um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, que é do Christian Dunker com o Cláudio Tebas, o Dunker um psicanalista, o Tebas um palhaço, e num dos capítulos o Cláudio Tebas fala sobre uma pergunta que sempre fazem para ele no curso de formação de palhaços, que é por que palhaço tem um sapato tão grande? As pessoas respondem várias coisas e ele, por fim, diz qual é a opinião dele. Ele diz, o palhaço tem um sapato muito grande porque o sapato não é dele. Ou seja, você não veste alguma coisa ideal e segue com ela, mas você vai se desvencilhando das suas roupas, trocando e vivendo o que você pode viver naquele momento. Numa atitude de presente, de presentificação e de explorar aquilo que você tem naquele momento, e não numa atitude de idealização, de busca por alguma meta, que, enfim, que pode resultar numa pressão gigante no humor, na possibilidade de brincar com a vida, né?